Vamos dar início à nossa live agora. Vou esperar uns minutinhos para esperar o pessoal que está entrando e vou convidar Valdilene, nossa convidada. Eu aqui. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, tá ótima. Boa noite, seja Bom. bem-vinda. Muito obrigada por. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Fazer a apresentação, né? E apresentar a senhora. Seu som ficou baixo. Sou eu ou é vocês aí? Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Eu acho Fala aí que pra ver a se eu. internet Pronto, tô estava ouvindo agora. girando. Não, eu tô vendo agora, você tá Pronto. ouvindo. Tá tudo bem aqui. Eu sou do curso de psicologia, faço um projeto e nós escolhemos o tema da violência psicológica. Canto uma música e Baixou de novo o som, viu? Baixou de novo. Eu não sei se é aqui comigo. Pessoal, vocês que estão aí, é comigo ou é que tá baixando mesmo? O som. Tá, tô ouvindo, só que tá baixo. eu vou. É, aqui o pessoal tá dizendo, tá abafado mesmo aí. Eita, e agora? Deixa eu Agora, ver. agora. Agora tá bem. Pode ser que tenha Pronto, algum então, lugar que você botou, né? É. eu acho que eu estava segurando a mão, porque ele estava assim em cima. Ah, Eu acho que é por isso, no lugar do pode áudio. ser. Então, Agora tá perfeito. o intuito do nosso grupo é levar informação para as mulheres para uma forma de fortalecê-las, para que elas possam entender o que é a violência, porque muitas não sabem que estão passando por um tipo de abuso, principalmente quando Exato. é violência psicológica. Elas não conseguem se enxergar como vítimas. E a gente tem esse intuito de levar o conhecimento como uma forma de fortalecê-las, de fazer com que elas possam se munir do conhecimento para poder combater, né, esses paradigmas que estão tão enraizados na nossa sociedade. Então, eu vou te apresentar. Como a senhora tem um currículo muito vasto, eu vou dar uma Ah, lida, certo? Valdirene Martins é advogada de família e criminalista que atua na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. É presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe. O tema, a senhora já sabe, hum. né? Violência contra a mulher. E eu vou te dar a fala livre. E quando chegar no final da palestra, eu faço algumas perguntas. Certo, mas eu acho assim que eu vou conversando, você pode fazer concomitantemente as perguntas, eu acho que fica mais produtivo do que fazer no final, Ótimo, porque às vezes você faz no final, perde o fio da meada. Pode ficar à pronto. vontade, entendeu? A gente vai conversando e pronto. Olha, Então, eu posso começar com uma pergunta? pode sim, pode sim. Eu queria saber como foi que surgiu o Instituto Ressurgir. Como foi que a senhora teve a ideia e como foi que a história dele. Olha, o Instituto Ressurgir é uma semente de uma vivência, sabe? A lembrança mais. Eu tenho lembranças de quando eu era pequena e eu sempre tive lembranças de violência, né? Eu vivi e via violência. Eu via violência dentro da minha casa com minha mãe e via violência em todos os lugares. Por exemplo, eu via família, minha avó, minhas tias ou tios, sempre tinha algum episódio de violência, que não fosse física, mas de gritar, de xingar, de desmerecer, de ter aquele medo de quando o homem chega em casa.
sabe? De dizer, oi, todo mundo quieto que seu pai tem em casa, não pode fazer barulho. Oh, não sabe, seu pai chegou, sabe? E eu vivi a vida toda assim, sempre. O instituto, o nome do instituto é Professora Lieta Oliveira Azevedo, né? É o nome da minha mãe, porque foi a primeira mulher que eu vi, né? Sofrer violência doméstica e familiar. Mas assim, eu sempre digo, as pessoas dizem, vixe, hoje parece que o que esses homens estão loucos, agredindo as mulheres, batendo nas mulheres, como se isso não existisse. A diferença é que hoje a mulher denuncia e tem aonde denunciar, com toda deficiência ainda, que precisa melhorar muito, mas hoje é crime, hoje tem onde denunciar, mas há 20 anos atrás, se chegar na delegacia, você dizer, olha, meu marido me bateu, sim, certo, seu marido lhe bateu. Porque a gente, né, a gente é ensinada que marido é dono. Tanto é que o ritual do casamento é assim, um dono, que é o pai, levando para o outro dono, para entregar o outro, né? Desculpa, para entregar o outro dono. Então, durante muitos anos, nós fomos vendidas. O pai pagava dote, né, para que o homem casasse. Então, como se... Nunca fomos tratadas com seres humanos. Então, assim, desde pequena, eu achava... O marido e mulher, né? Porque você se torna mulher dele. Você é uma É, propriedade. eu sempre critico isso porque a linguagem é um instrumento de poder. A linguagem, eu quero falar sobre isso. Valdirene, eu acho que deu uma caída na sua internet. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão, eu acho que eu dei uma parada aqui, né? É assim, é como Foi. se você vê, marido não tem feminino, né? E as pessoas não entendem, não existe. Mulher não é uma situação transitória. Você não é mulher porque casou e você passa a ser ex-mulher porque separou. Eu fico doente quando essa linguagem é utilizada, porque a linguagem é um instrumento de poder. E aí ela limita a nossa existência de mulher ao fato de você estar ao lado de um homem. Na cerimônia de casamento é dito, eu vos declaro, ninguém diz eu vos declaro casados. Tem alguns casamentos que eu já vi dizendo isso. Eu vos declaro casados, eu vos declaro esposa e esposo. Mas marido e mulher, aí, o cara passa a ser marido naquela hora, beleza, né? Porque antes ele não era. E você passa a ser mulher porque antes você era extraterrestre, né? Você não era uma mulher antes. Então isso a gente precisa observar. Nunca deixe seu marido chamar você de minha mulher. Você não é mulher de ninguém. A gente não é mulher hoje e passa a ser ex-mulher amanhã. Você vê que quando as mulheres separam, quem é aquela? Você perde até a identidade, não é? Deixa de ser Francisca. Vai ser aquela ex-mulher de Pedro, né? Você casa com Pedro e separa. E você depois passa a ser ex-mulher de Pedro, você perde até a sua identidade. Então isso é uma violência, é um tipo de violência que a linguagem traz para a mulher. Então assim, no contexto familiar, eu sempre via aquilo e eu achava terrível, terrível, a forma como as mulheres eram tratadas. Apesar de eu não entender nada, eu era criança, mas eu achava muita deslealdade. Aí você tem um irmão que podia brincar, podia correr, podia ficar sem blusa, podia jogar bola. E você não, você tinha que fazer as coisas de casa, você tinha que ajudar sua mãe. Então eu sempre fui muito assim, eu gostava de... Lá em casa tinha uma goiabeira, eu gostava de subir na goiabeira e eu apanhava muito porque eu gostava de brincar de bola de gude com as bolas de gude do meu irmão. Eu gostava de brincar, na minha época era carrinho de rolimã, que os meninos brincavam, eu adorava e meu pai me batia porque eu não podia. Então assim, as brincadeiras dos meninos sempre foram muito mais atrativas. As nossas são umas brincadeiras assim, de retardar mesmo, de atrasar, de lhe deixar adestrada. Né? A mulher não é Você vai educada, ela no é shopping adestrada. e os brinquedos para menina são panelinhas, vassoura, Você vê, e hoje cozinha. melhorou muito, já melhorou muito. Antes ainda era pior. Né? Aí você vê que as fantasias de super-heróis são sempre para os meninos. Né? As coisas que tem escrito nas roupas dos meninos é força, é poder, é tudo. As meninas é florzinha, docinha, mamãe foi princesinha. Ai, pelo amor de Deus, né? Então a gente é criada deslealmente. Nós somos criadas e ensinadas, nós somos adestradas, os meninos são brutalizados, a gente cresce e pegam a gente vestida de princesa com uma varinha de condão e bota numa linha de frente de uma guerra. Qual é o resultado? Né? Tiro, bomba, feminicídio, é estupro, é todo tipo de abuso. Porque as meninas não são preparadas para se defender.
E se uma menina se defender, é chamada de Maria Homem, de machinho, né? Como eu era chamada quando era pequena, porque eu era assim, eu me defendia. Se tivesse qualquer menino que mexesse comigo tudo, eu batia, eu brigava, eu rolava no chão, de murro com os meninos. Nunca tive medo deles, entendeu? Eu sempre fui maior do que o padrão das crianças da minha idade, eu sempre fui maior, então eu também não tinha medo, não. Eu batia, brigava, e se mexesse com meu irmão mais novo, eu batia, eu sempre fui assim. Então aí começa a dizer, Maria Homem, é um machinho, não sei o quê. Você tá entendendo? Porque se você for uma menina que fizer mais do que sentar no lugar e chorar, você é fora do padrão. E aí, eu via tudo isso quando eu era pequena, eu achava um absurdo. E eu me lembro de um episódio de quando eu tinha 12 anos, eu chorando dentro do banheiro, que eu tinha tomado uma surra, mais uma surra do meu pai, que meu pai me batia muito porque eu respondia e eu defendia minha mãe. E eu ficava pensando assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair daqui, eu tenho que levar minha mãe junto, tirar minha mãe daqui também. E eu nunca vou deixar um homem fazer isso comigo, eu nunca vou casar, porque eu achava que casamento era isso. Então, eu via, quando não tinha um tio que gritava, que xingava, que batia na mulher, na esposa, a esposa não trabalhava, não tinha autonomia financeira, entendeu? Sempre assim, mulheres sem autonomia, sem liberdade de serem quem elas são, sempre mulheres dependentes, né? Quando tinha um tio que era bom marido, que também contribuía, assim, que ficava com o filho e tudo, mas aí traía, adulterava, fazia a mulher sofrer nesse sentido. E a pessoa diz, mas só isso, não é assim mesmo, deixa pra lá, ele bota tudo dentro de casa, não falta nada, assim, sempre tem uma pessoa mais velha para dizer isso. E aí eu sempre dizia, eu nunca vou casar com ninguém, porque eu achava que casamento era isso, e isso eu não queria. Entendeu? E eu cresci desse jeito. Eu digo, o menino vai fazer isso comigo, porque não vai mesmo. Se ele fizer, ele só faz uma vez. Aí eu cresci tudo e também, assim, isso traz uma dificuldade nos relacionamentos, que você fica agressivo e você fica mesmo na defensiva, né? E eu ficava mesmo, e eu não admitia mesmo. E aí, mas aí depois as coisas acontecem, né? E os homens não são todos iguais, eles não são todos iguais, ainda bem, né? Eles só precisam, assim, os que não são canalhas só precisam ter mais atitude. Não, não basta não ser canalha, não fazer, não praticar. Tem que dizer que está errado aos outros que praticam. Tem que interferir, falar com o irmão, falar com o amigo, falar com o filho, falar com, sabe, com o pai, falar com aquele parceiro. Interferir, dizer, rapaz, não é assim, não faça isso. Eles têm que, isso eles ainda precisam fazer. Então eu achava assim, eu digo, eu tenho que ajudar essas mulheres, mas eu não me via, eu não sabia como, sabe? A primeira mulher que eu queria ajudar era a minha mãe. E eu sabia que eu não podia fazer nada se eu não tivesse um emprego, se eu não estudasse para ter um emprego. Então eu ficava assim, pensando, né? Eu tenho que tirar minha mãe daqui. Eu só pensava nisso, só pensava nisso. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu me lembro que eu tinha uma colega que ela era mais velha do que eu. Eu acho que eu tinha 14 anos, ela devia ter. Não sei se ela já tinha. Eu tinha 14, eu não sei se ela já tinha 16, 17, e o irmão dela era mais velho ainda. E eu era fã do irmão dela. Ele não falava muito com a gente, eu ia lá, conversava com ela, mas ele não falava muito, porque ele era mais velho, ficava pra lá, né? Mas assim, eu era fã dele, aqueles amor platônico da gente quando é novinha, né? E aí eu me lembro que teve uma vez, teve um evento, não sei como foi, alguma coisa, uma reunião, alguma coisa, alguma festinha, e que eu tive a oportunidade de ficar só com ele. E ele já sabia que eu era, assim, eu era fã dele, né? E eu sempre fui uma mulher completamente diferente, eu sempre fui criança, menina, completamente fora do padrão. Primeiro que eu sempre fui gorda desde pequena. E segundo que eu sempre fui assim, nunca mexeu comigo se arrombava, mexeu comigo ia ter pau, mexeu comigo, eu sempre fui assim, né? E você começa a ser rotulada, porque se um homem for assim, ele é corajoso, ele é decidido, mas se for uma mulher que é assim, ela é barraqueira, ela é problemática, Sim. né? O É homem desse jeito que autêntico, né? é isso, o homem é autêntico, justamente, valente, corajoso, né? Então, aí o que aconteceu? Aí uma vez, aí eu me lembro que eu estava conversando com ele e ele disse assim, ele olhou para mim e disse assim, só que ele deu a entender, né, que sabia que eu queria namorar com ele, aí disse assim, só que ele disse, viu, eu gosto de mulher feminina e não feminista. Eu tinha 14 anos, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra feminista. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra e foi nesse dia que eu aprendi o que é que eu era. Porque eu já era sem saber, entendeu? Aí eu não entendi nada do que ele falou. Eu só entendi que ele me deu fora, né? Porque eu tinha 14 anos, eu nem. E eu sabia que eu não era feminina nesse padrão. Eu nunca gostei desse negócio de pintar unha, de maquiar, de não sei o que, de frufru, até hoje. Não gosto.
E aí, pronto, passou. E esse episódio, ele, depois de muito tempo, que foi que eu vi, menina, que maravilha, o que esse cara fez, se eu pudesse encontrar com ele, soubesse onde ele estava para dizer, menino, você, muito obrigada, né? Porque às vezes as coisas vêm por linhas tortas, né? Diz que Deus escreve por linhas tortas. E aí eu sempre pensava isso. Aí eu fui crescendo, fui crescendo. Eu tive, os namorados que tive também, se me enchesse o saco, eu ia pra lá. E eu sempre assim. Foi quando minha mãe separou do meu pai. Eu fui morar com ela, morava só nós duas, com toda dificuldade. Eu deixei a faculdade, depois comecei a trabalhar. Não podia terminar a faculdade. E aí foi quando eu conheci, que é o meu marido hoje. E assim, conheci, mas assim, né? Você conhece com um pé atrás. Para começar, um cara que veio do interior, meu pai é um cara que veio do interior, meu pai era militar, e esse veio do interior, era militar também, muita coincidência, né? Mas assim, um cara completamente diferente, outra pessoa, outra pessoa. E aí eu fui crescendo e eu achava assim, sabe, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu consegui ajudar minha mãe, consegui me ajudar, porque não entrei num relacionamento abusivo, né? Não entrei. O que eu sofri, assim, o que a gente sempre sofre, é assédio sexual no trabalho, é importunação sexual na rua, que eu desconheço uma mulher que não passou por isso, né? Eu desconheço. Então, aí o que aconteceu? Precisa, tá dizendo, os pais e as mães precisam ensinar as crianças, aos meninos, desde cedo, ensinar a respeitar as mulheres. Eu estava lendo uma pesquisa que diz que as crianças com 6 anos de idade, os meninos e as meninas já entendem que os meninos são superiores. Entendeu? Que os meninos são mais importantes do que ela. Com 6 anos de idade, você veja que absurdo. Que estrago que a gente faz na cabeça das crianças. Então, essa educação... Né? Essa educação... fruto do nosso patriarcado. Essa educação... Pode dizer. Muitas vezes, as mães, elas têm a criação machista e passam isso para os filhos. As próprias mulheres que já passaram por assédio, que já passaram por tudo, acabam fazendo que o filho prendam suas cabras, que meu bode está solto. Mas elas fazem isso porque, olha, quando a gente fala isso, a gente tem que ter cuidado para não acusar as mulheres. Porque assim, você só dá o que você recebe, você não tira leite de pedra, você tem que acordar primeiro. As mulheres são criadas para ver o mundo através do olhar masculino. Nós somos adestradas e ensinadas a replicar o machismo. E eu digo replicar e não ser machista, porque machista é quem usufrui do machismo. As mulheres não usufruem do machismo, elas replicam. Porque mulher nenhuma usufrui. O machismo não tem nenhum benefício para as mulheres. Tem muitos benefícios para os homens, apesar de matar também os homens. Mas tem muito benefício para os homens. Então, as mulheres replicam por isso, porque nós somos criadas e educadas para replicar o machismo, para ver o mundo pelo olhar masculino. Então, é difícil você despertar. Eu já repliquei demais o machismo. Até hoje eu penso coisa que eu bato na minha cabeça. Todas nós estamos em construção. E quando você só começa a deixar de replicar o machismo quando você começa a conviver com mulheres que já estão nesse caminho. E você começa a dizer, eita, eu estou errada, né? Eu estou errada. Então, o que aconteceu? Aí, então, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, ajudei minha mãe, já me ajudei. E desde então, eu me lembro que eu com 14 anos, eu tinha uma colega com 15 que namorava com um cara de 32, que já não andava com a gente, não ia estudar com a gente, não fazia os trabalhos da escola com a gente, porque era só com ele. E eu me lembro que eu dizia assim, mulher, você namora com um homem tão mais velho que você? Porque isso também é uma forma de dominação, esses homens mais velhos que já passaram por aquela etapa, e aí eles podam a etapa que a mulher tem para viver todinha para se adequar ao que ele quer. Não deixa a mulher criar. Essas meninas começam a namorar muito cedo, que namoram a vida toda com um homem, que casam com ele, a construção da identidade delas fica comprometida, né, quando o homem é abusivo. E as que já têm a identidade construída, eles destroem. E muitas vezes, a gente fala em relacionamento abusivo, a gente fala em violência psicológica, e a gente só fala nos casais. A gente esquece que muita mulher que entra num relacionamento abusivo, que encontra um abusador de alguma forma, ou físico, ou psicológico, ou mentalmente, ou moralmente, ou patrimonialmente, ou sexualmente, essa mulher já vem destroçada, destruída da família, que a família já arou o terreno para o abuso. Já tirou a autoestima dela, já destruiu, já disse que ela não pode, já disse que ela não é, já disse que ela não, entendeu? Então, aí, todas essas limitações que o patriarcado bota pra gente. Corta a liberdade sexual de pensar. Você não aprende, você não pode nem se tocar. Você veja, nós passamos pelo Outubro Rosa, a gente tem dificuldade de ensinar as mulheres a se tocar,
Porque é feio, é imoral, a gente ouve isso a vida toda. Você não pode se tocar, os meninos se tocam, os meninos se conhecem, os meninos se masturbam, mas quando você fala isso com relação à mulher, é feio, é imoral, é pecado, vai pro inferno, morre. É desse jeito que a gente é educada. Né? Mulher com desejo sexual é safada, é puta, é vagabunda. Homem com desejo sexual é o macho alfa. Né? É desse jeito que a gente é ensinada. Então eu aprendi isso e aí eu sou formada em administração, depois eu me formei em direito, e aí comecei a utilizar o direito. Por onde eu passei, por onde eu trabalhei, por onde eu estudei, tinha uma colega que eu dava um conselho, que eu ajudava, que eu orientava, nesse sentido, sempre, nesse sentido. Agora, no ativismo mesmo, eu entrei depois, né? E aí, depois do direito, e aí, no envolvimento com mulheres que já estavam nesse caminho, foi que eu vim, né? Cada vez mais, porque é uma construção, ninguém está pronta, ninguém fica pronta, sabe? A gente sempre vai evoluindo e assim, eu, eu não gosto de falar em empoderamento feminino ainda. Nós primeiro precisamos encorajar as mulheres, porque o encorajamento ele é individual. Eu me encorajo, você se encoraja, a Joana, a Francisca, para depois ter o empoderamento, porque o empoderamento é coletivo. Não existe uma mulher empoderada e outra sem ser. O empoderamento é coletivo e ele só acontece depois de uma mudança de comportamento social, inclusive do comportamento dos homens. Então é uma coisa coletiva. O empoderamento ele é depois do encorajamento. Então hoje nós nos encorajamos, a gente sobe e puxa a outra. Eu digo, eu quero casar, eu não quero casar. Eu quero ter filho, eu não quero ter filho. Eu sou gorda, e daí? Eu sou alta demais, e daí? Eu sou baixa demais, e daí? Eu sou preta, e daí? Meu cabelo é crespo, e daí? Meu cabelo é cacheado, e daí? Sabe? A gente tem que dizer assim, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser frentista de posto, eu quero ser militar. A gente, pronto, isso é um encorajamento. Eu não quero ter filho, eu quero ter filho, eu não quero cuidar de casa, eu quero cuidar de casa. Tudo tem que ser uma decisão nossa. Então, à medida que o tempo foi passando, aí que eu comecei a utilizar o direito, eu sempre digo, eu não sou advogada, eu sou justiceira. Eu comecei a usar o direito para ajudar essas mulheres, e aí eu percebi, eu tenho que criar alguma coisa mais potente, porque eu só não dá, não dá. Você ajuda, mas não dá, você só não dá. E aí, eu já tinha essa ideia há muito tempo, mas não sabia como começar, não sabia como fazer. E aí, eu sempre, no meio do caminho, a gente vai conhecendo muitas pessoas que também têm essas ideias, né? Do crescimento coletivo, da mudança de comportamento social, da evolução da humanidade, do melhoramento, da melhora da qualidade de vida, de uma transformação de educação, de uma transformação social. E aí a gente foi juntando aos poucos em 2019, até que em agosto de 2019 a gente conseguiu fazer a constituição do Instituto. O registro veio em novembro de 2019, e aí a gente foi montando a estrutura quando foi ano passado. Foi ano passado, em 2020, a gente veio com a sede física, porque pensou que em março desse ano já ia começar o atendimento, mas foi quando não deu. Eu já estou preocupada, porque ano passado só teve o Réveillon, e foi uma miséria dessa em fevereiro e março, que morreu mais gente do que em 2020, né? Esse ano morreu mais gente do que em 2020, eu já estou pensando esse ano que vai ter Réveillon e Carnaval, não sei como é que vai ser. Então aí a gente não pôde fazer, desde março que a gente queria fazer os atendimentos presenciais, mas não teve segurança sanitária para a gente fazer, aí a gente continua fazendo os atendimentos virtuais e presencial quando necessita, e numa delegacia, quando necessita ter uma conversa, as meninas atendem, e a gente vai, faz os encaminhamentos, mas, sobretudo, o que precisa é o que você está falando aí, informação. As informações mais básicas, elas não têm, do direito, do que pode fazer. Todo mundo já ouviu falar na Lei Maria da Penha, mas na hora que chega a efetividade, o que é que eu faço, como eu vou, para que lado eu vou, como resolvo, as pessoas não sabem. E aí, foi assim que surgiu o Instituto, e nós estamos aí, né, com essa intenção. Nós precisamos de ajuda, sobretudo financeira, porque a gente não tem patrocínio nenhum, de nada, de lugar nenhum, né, e a gente tem despesas, tem várias coisas que a gente faz essas. Mesmo na pandemia, nós trabalhamos muito. Se você entrar no site do Instituto, você vai ver lá os projetos, os que já passaram e os que estão em andamento. As atividades não param. Então, nós não paramos por conta da pandemia. Pelo contrário, em 2020 nós trabalhamos e muito, né? E aí, quando você fala em relacionamento abusivo, é que a gente conversa muito, esclarece, faz palestra, agora a gente está fazendo proposta de cursos, né, para fazer, para esclarecer, para orientar, para capacitar, para sensibilizar. A gente vê como as pessoas não entendem, principalmente as mulheres vítimas, como elas não entendem que elas são vítimas. Tem uma série que está passando na Netflix, todo mundo está falando, eu já assisti e recomendo,
Inclusive, no site do Instituto tem recomendação de séries, de filmes, tem vídeos curtos para debates, tem recomendação de filme só da área de família, tem recomendação de leitura, tem textos, tem várias coisas lá que vocês podem ver no site do Instituto. É institutoressurgir.org, o site do Que a gente Instituto. pode divulgar no final da palestra. Pronto. Divulgar o Instituto, colocar como é que o link, né, para o pessoal Certo, conhecer, certo, quem que puder certo. ajudar também. Então, aí o que é que acontece? A gente tem todas essas informações. E tem essa série que está passando, que ela tem 10 capítulos de 50 minutos. É uma série muito boa que ela traz a história Made. Ela traz a história de uma moça que está, né, saindo de um relacionamento abusivo. E você vê que ela não tem percepção. Como ela nunca apanhou, ela não tem percepção de uma mulher vítima, né? Tanto é que a assistente social pergunta a ela se ela não quer ir para um abrigo de violência doméstica e ela disse, não, que eu não quero tomar o lugar de uma mulher que foi agredida de verdade. E aí a assistente social diz, o que é ser agredida de verdade? E aí ela diz que se machucou, que apanhou, né? E aí a assistente social diz, e o que é agredida de mentira? Né? É intimidação, é medo? E aí é nessa hora que a gente vê o que é a violência, sobretudo a psicológica. E toda vez eu digo à pessoa, como é que eu identifico? Porque sempre tem essa pergunta. Como é que eu sei se eu estou num relacionamento abusivo? Porque quem está no olho do furacão não tem essa percepção criteriosa com a gente que está aqui fora. Eu converso 5 minutos com a mulher, eu sei se ela está num relacionamento abusivo. Né? Mas eu que estou dentro do meu, é diferente. Eu estou toda comprometida, né? A opinião, o meu... a minha liberdade de opinião, a minha decisão está toda comprometida, porque ali envolve relacionamento, envolve amor, ninguém é abusivo o tempo todo, tem uma construção, tem momentos bons, né? Então fica muito difícil. Mas um primeiro ponto que eu sempre digo é, quando surge a dúvida se o meu relacionamento é abusivo ou não, já fique com as orelhas de molho, né? Já fique com as orelhas de molho, porque provavelmente tem algum episódio de abuso, já tem alguma coisa de abuso. E eu tenho um texto que eu vou até passar para você ele como usar, porque eu peço até permissão para ler aqui. E aí eu acho que eu pedi para o menino fazer cards para eu postar no site do Instituto e eu vou fazer isso. Ele diz assim, como reconhecer que eu estou sendo vítima de violência? Você tem medo do seu parceiro ou da sua parceira, né? Porque é bom que se frise, gente, olha. Gente, violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima só pode ser pessoa do gênero feminino. Gênero feminino, eu não estou me referindo a sexo. Pode ser uma mulher cis, uma mulher trans ou uma travesti. Então, a mulher, gênero feminino, só pode ser mulher vítima. Agora, o autor ou a autora pode ser uma pessoa de qualquer gênero. Então, uma namorada pode praticar violência doméstica contra outra namorada, né? O pai, o irmão, a mãe, né? As pessoas da família podem praticar violência doméstica familiar contra a mulher. Se aquela violência for por conta do gênero. Aí você faz, como assim? Por exemplo, se eu tenho uma mãe que é violenta ou um pai que é violento com todos os filhos e filhas, independente de gênero, isso é violência, certo? Tá. Cabe a Lei Maria da Penha, vamos ver, porque assim, a Lei Maria da Penha ela vem para a questão do gênero. Agora, se eu tenho uma mãe e um pai que tratam um filho de um jeito e massacra a filha, você vê que é questão de gênero, que não deixa sair, que não deixa namorar, que por conta... Aí é outra história. E aí, gente, não estou dizendo que não deixa, é que pratica algum tipo de violência na proibição. Não vamos dizer que agora o pai e a mãe dizem não vai para tal lugar, você já vem logo dizer que é violência. Não é isso. Eu estou dizendo assim, quem pratica violência mesmo, quem trata, né? Que tem gente que dá aquelas surras absurdas, que espancamentos, barbaridades e tortura psicológica, e xingamento, e falta de paz, isso é muito ruim para a saúde. Então, às vezes, uma mulher vai para um relacionamento, porque ela já veio de um relacionamento familiar, onde ela sofria violência psicológica, de alguma forma, né? E já vem com a autoestima destruída, e homem agressor, homem abusador, eles têm um radar para a mulher fragilizada, né? Eles selecionam direitinho, eles são predadores.
predadores, eles caçam a vítima e vê, é essa daqui que eu vou pegar. Eles fazem isso, não se enganem, não pense que com você é diferente. Eles são predadores. Quando você vê a povo dizer, eita, essa mulher não dá certo com homem nenhum, pode ter certeza que essa é a mulher. Porque mulher que tem autonomia, que assim, ela de cara assusta. Homens, entre aspas, né? Aqueles homens com O, homem, né? Aqueles homens. Assusta, por quê? Porque o cara quer, chega para dizer, eu vim lhe fazer feliz, né? Eu vou lhe proteger. Então, isso aí é, não queira nem ouvir, né? Você, a minha vida, é o ar que eu respiro, pelo amor de Deus, saia desse doente. Né? Porque isso, você não é ar que ninguém respira, você não é vida de ninguém, ninguém vai lhe fazer feliz. Você pode ter um relacionamento onde alguém potencialize a sua felicidade, né? Melhore a sua condição, mas ninguém nunca vai trazer felicidade para você. É isso que as mulheres têm que aprender. E elas podem encontrar felicidade sem ser na companhia de um homem. Conheço muitas mulheres felizes e completas que nem são mãe, nem têm marido. Né? Porque a gente acaba condicionando a nossa felicidade num relacionamento, em outra pessoa, no homem. Pronto. Você entrega, né, a sua vida como se aquela pessoa fosse reger os caminhos. E aí eu faço assim, tem um testezinho simples que eu faço, eu sempre digo, você que está me ouvindo, como é seu relacionamento? Faça duas coisas. Quando você se encontra com alguém que você conhece, por exemplo, alguém que você estudou no ensino médio, ou alguém que é muito seu amigo e sua amiga, quando você está só, você fala com essa pessoa do mesmo jeito que você fala quando você está com o seu parceiro ou a sua parceira do lado? Se não, se você precisa se comportar de uma forma diferente porque você está com seu parceiro do lado, já tem alguma coisa errada aí. Outra coisa, o que é que você fazia antes desse relacionamento? Por que você gostava que você continua fazendo hoje? Me cite 3 coisas. Eu gosto de viajar. Eu sou casada há quase 30 anos e eu continuo viajando. Eu adoro assistir filme. Meu marido não gosta. Eu adoro. Eu faço muita coisa sozinha. Eu leio, eu gosto. As coisas que eu gosto que me dão prazer. Sabe? Ficar deitado numa rede, lendo, ficar, sabe? Então, coisas minhas que eu faço porque eu gosto. Eu. Independente dele gostar ou não. Então, você tem coisas que você faz porque você gosta. Geralmente, as mulheres deixam de fazer o que elas gostam e fazem sempre o que os homens gostam. Tem mulheres que o ciclo de amizade dela, todos é formado por amigos ou amigas do homem. Então, isso é outra coisa extremamente perigosa, que é bom sempre observar. E aí, esse texto aqui que eu estou falando, né? Aqui também é assim. Você tem medo do seu parceiro ou da sua parceira? Você se sente isolada? Ele é quem decide os contatos que você pode efetuar com seus amigos e familiares. Ele é possessivo, é ciumento? A gente é ensinado a achar que coisa linda, ele tem tanto ciúme de mim que ele me ama, ele não pode viver sem mim, ele me ama tanto. Olha, eu estava conversando com uma mulher, ela veio conversar comigo, por sinal colega. Ela está num relacionamento abusivo, mas ela ainda está no período de negação. O marido nunca bateu nem nunca gritou. As pessoas pensam que o homem que não bate e não grita não é violento. Talvez ele seja mais violento ainda, né? Então, aí ela diz assim... nunca me bateu, né? Mulher, mas ele é tão apaixonado por mim, ele é tão apaixonado por mim. Olha, hoje se eu for... um dia difícil. Hoje é só um dia difícil, ele não foi bem no trabalho, o time perdeu. O chefe brigou, o trabalho atrasou, o carro quebrou. Sempre tem uma desculpa. Sempre. E aí ela fala, mas ele é tão apaixonado por mim, mulher, eu não posso ir na casa da minha mãe, eu não posso passar uma semana na casa da minha mãe, porque ele fica doidinho sem mim. Aí você fica olhando assim. Não adianta você bater de frente com uma mulher dessa, você vai devagarinho e você solta algumas questões para ver se ela mesmo vai despertando, vai despertando. Não adianta você dizer que nada, não sei o que, escolheu. Porque também você vai destruir, vai machucar a mulher, né? Devagarzinho ela vai despertando. Então, é possessivo, é ciumento, humilha, insulta, trata mal verbalmente, diz que não vale nada, ou que você não é nada sem ele, ameaça fazer mal, ou alguém, isso aqui é ação, viu, gente? Porque tem relacionamento abusivo sem ação, por omissão. Vou explicar já a vocês. Esse é o que age mal, fazendo mal. Critica constantemente, tem mudanças súbitas de humor,
no instante está amoroso, no outro está, né, completamente violento, agressivo, controla o seu dinheiro ou não deixa você trabalhar fora, você se sente dominada e controlada, você tem medo de falar com ele ou de questioná-lo em alguma coisa, muda o comportamento e evita. Você muda seu comportamento para evitar uma discussão, né? Faz chacota de você na frente dos familiares, faz você se sentir incapaz de tomar decisões, né? Aí culpa você de tudo, né? Pelo modo que você age, acusa você pelo próprio comportamento inadequado dele, faz sentir que não tem como você sair dessa relação, tipo, você nunca vai encontrar um homem que ame você como eu, você nunca vai encontrar um homem que lhe valorize como eu. Eu tive uma cliente que ele... Fragiliza, te Isso, desmerece, faz você isso, achar que não merece encontrar outra pessoa, que ninguém vai isso. te querer. Isso, ele casou com ela tinha 2 filhas. Aí ele dizia bem assim: você pensa, eu sou um homem da porra, um homem casar com uma mulher que já tem 2 filhas, você nunca vai encontrar uma pessoa que faça isso como eu fiz por você, tá entendendo? Como se fosse favor, né? Então diz o que você tem que vestir, pentear cabelo, força a ter relações se você querer, posições que você repugna, né, que você abomina, ameaça retirar a guarda dos seus filhos, né? Se você deixar, diz que se você não for dele, não vai ser mais de ninguém. Então, aqui são algumas dicas para você perceber o relacionamento abusivo por ação. Mas o relacionamento abusivo mais perigoso é o por omissão. Que o cara tá ali, o cara nunca lhe xingou, o cara nunca lhe bateu, o cara nunca lhe menosprezou, mas ele lhe chantageia. Ele é imprestável, você não pode contar com ele para nada. Quantas mulheres mães solo a gente conhece com o pai de junto dentro de casa? E ela é mãe solo. Porque assim, ó, eu sou mãe solo, não tenho ninguém. Eu e Deus para cuidar das minhas crianças. Aí você sabe, você vai, luta, sofre tudo, mas você sabe que é só você. Mas quando você tem um imprestável desse do lado, uma múmia paralítica dessa do seu lado, sempre tem aquela expectativa de que aquela pessoa vai lhe ajudar, que você vai poder contar com ela. E essa expectativa adoece. Essa expectativa adoece. E o relacionamento abusivo por omissão, ele é terrível, porque a própria vítima nem nota, mas ele nunca fez nada de errado. O errado não está no que ele fez, o errado é o que ele não faz. Tem um filme que eu também recomendo que as pessoas assistam, o nome do filme é História de um Casamento. Eu adoro, porque tem uma advogada no filme que eu digo, oh, meu Deus, essa sou eu, que bota para chegar. Porque ele, sabe, é todo maravilhosinho, a família dela toda adora ele, ele é ótimo. E ai, você vai separar desse cara. O cara nunca fez nada contra você, mas ele o quê? Ele boicota os projetos dela, ele se sobrepõe a ela, a carreira dela, ele boicotou toda, sempre botando a dele na frente, sempre impedindo que ela fizesse as coisas para progredir, até anulá-la, colocá-la num canto, sem um grito, sem um tapa, sabe? Sempre fragilizando, sempre minimizando, sempre relevando o que ela desejava. Esse relacionamento é extremamente perigoso, porque as pessoas tendem a se acostumar com o abusador. Você contar nas chantagens, né? Ai, tá passando mal, tô depressivo, tô doente, ai, vou me matar, se você me deixar, essas coisas, né? Então, a mulher tem que estar ligada, alerta. A mulher tem que estar sempre conversando com as filhas, sobretudo com as filhas, mas também com os filhos, né? Para que essas meninas entendam que a vida sem homem é possível. Você pode viver bem, ter um parceiro legal, a melhor coisa, ótimo, maravilhoso. Mas você pode também ser feliz. Vinícius de Moraes mentiu quando ele disse que é impossível ser feliz sozinho. Porque tem um detalhe, você tem que saber qual é a diferença de ser sozinha e a diferença de ser livre. Solteira. De você ser livre, porque assim, às vezes você está rodeada de pessoas da sua vida e você está completamente sozinha. Então, ser feliz sozinha, nesse sentido de não ter ninguém que lhe apoie, apesar da multidão, sim, aí fica difícil mesmo. Mas o fato de não ter multidão ao seu redor, de não ter alguém do seu lado, isso não lhe torna uma pessoa sozinha.
né? Então a gente precisa ensinar essas meninas que nós não nos tornamos mulher quando nos casamos, nós também não nos tornamos mulher quando fazemos sexo com um homem. Nós somos mulheres, independente de ter filho, de casar, independente de qualquer coisa, independente de gostar de maquiagem, de não gostar, né? Eu me lembro que eu postei uma foto, não sei nem onde foi, e uma colega minha botou um comentário, linda, porque é o único comentário que a gente faz com mulher. Na foto, linda, a gente não diz inteligente, competente, capaz, proativa, baba. Não, é só linda. Como se isso fosse suficiente. E aí, tem até uma frase que diz: eu peço perdão a todas as mulheres que já chamei de linda. Porque isso é o de menos. E aí e a gente ainda ensina as meninas a dizer obrigada. Oi, você é linda. Obrigada. Né? E aí essa colega minha botou debaixo da minha foto, botou linda, só faltou o batom. Aí eu disse, faltou pra quem? Aí ela disse, você sabe, né, mulher? Mulher sem batom, eu disse, mulher sem batom é mulher. Mulher é mulher, independente de maquiagem, independente de batom, de unha grande, independente de... Mulher é mulher. Mulher sem batom, é independente de qualquer coisa, sabe? Eu fiz uma entrevista, foi até num evento que eu fui fora daqui, e o cara perguntou assim, ó, você veja, o cara vem conversar com você, que você é ativista, e o cara me perguntou, o que é que você acha que não pode faltar na bolsa de uma mulher? Eu disse primeiro que eu não sou muito chegada a andar de bolsa, eu sempre ando com bolsas pequenas, mas na minha bolsa o que não pode faltar é uma lanterna de choque. Isso para mim é fundamental, né? Além dos meus documentos. Aí ele olhou assim, aí eu disse, sim, qual é a surpresa? Não entendi. Não, você tá falando sério? Eu tô falando sério sim. Eu peguei minha lanterna e disse, quer que eu topo com você pra você ver se dá choque? Então assim, as pessoas têm que parar de padronizar as mulheres, de botar a gente dentro de uma caixinha, você tá entendendo? Tem que parar. E aí eu quero que vocês agora, eu vou ler as perguntas aqui, se você tiver pergunta, fica à vontade, porque eu já falei demais aqui. Pronto. Eu tô vendo aqui ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. Como é a violência psicológica na família? Eu acho que a gente já falou, né, sobre isso. Mas é bom a gente sempre reforçar. A violência psicológica, ela consiste em não deixar você construir a sua identidade ou destruir a identidade que você já construiu. Como assim? Lhe menosprezando, lhe diminuindo, lhe culpabilizando, lhe vulnerabilizando, deixando você insegura. Então, a pessoa que pratica violência psicológica com a outra, a primeira coisa que ela faz é cessear o direito de ir e vir daquela pessoa que é vítima, dela ter contatos externos, por exemplo, com pessoas amigas, com familiares, principalmente aquelas pessoas amigas e familiares que vão alertá-la. Né? É sempre uma amiga que é vagabunda, essa amiga sua é vagabunda, essa amiga sua não presta. Veja que ela não dá certo com homem nenhum, deixa que a amiga não dá certo com vagabundo, né? Não quer ficar com vagabundo. E pode vir dos pais também, assim, dos irmãos, do pai. Sem dúvida nenhuma, é de onde mais veio, no meu ponto de vista. Toda mulher que sofre violência doméstica, a regra, toda não, toda regra tem exceção, mas a regra das mulheres que sofrem violência doméstica, ela passou por uma família original, família matriz, que não tornou-la encorajada, que não disse a ela que ela podia, que não ensinou a ela o que é permissão. A gente não conversa com as meninas sobre permissão. Seu cabelo é lindo, mas ninguém pode pegar nele porque achou ele bonito, não. Sem você ter permissão, sem você permitir, não. Você é bonita, mas ninguém tem a obrigação de querer me beijar. Beijo roubado não é bonito, beijo roubado não é bom. Né? Beijar a princesa dormindo... Beijar a princesa... Exato. Se sente constrangida de dizer que não está gostando de uma situação, que não está gostando de uma paquera, que não está gostando de um abuso, assim, às vezes no trabalho, onde você está, assim, às vezes a pessoa quer forçar algo, assim, e você fica constrangida de dizer que não quer aquilo. Pois é. E aí eles contam com esse medo, com esse constrangimento e com esse silêncio. E as mulheres têm que parar de silenciar. Sabe? É fazer escândalo, é dizer que não quer. Sempre estava com a saia curta, sempre andou sozinha na rua. O problema do assédio sexual no trabalho é que o que mais faz a pessoa se calar é a necessidade do emprego, porque o assédio sexual, a característica dele é que ele tem a questão hierárquica, é sempre praticado por um superior, né, que tem o poder, como nas escolas, que pode acontecer assédio sexual de um professor, de uma professora, né?
Porque, hierarquicamente, na sala de aula, o professor, a professora é, sim, um superior. Então, aí o que acontece? Beijo roubado, beijar a princesa dormindo é abuso, certo? Beijar a princesa dormindo, mas o que é que ensina a gente? Que o cara beija a princesa dormindo e salva a vida dela. Entendeu? A gente é ensinada que depende dos homens para ser gente. A gente fica esperando vir um príncipe montado num cavalo e às vezes vem só o cavalo. E a gente mesmo Sim. assim aceita. As mulheres têm que entender que elas têm que parar de se conformar com pouco. A gente não pode levar gato por lebre, já chega. Já chega de se conformar com homem meia boca, homem amostra gatos, sabe? Não pode, não pode, a gente não pode se contentar com isso. Ah, mas tem caráter? Porra nenhuma, ele tem que ter mais do que caráter. Ele tem que ser parceiro, né? Ele tem que estar do seu lado, ele tem que lhe ajudar a crescer, ele tem que querer ver você bem. Entendeu? A gente tem que parar de se contentar com pouco. E Valdilene, qual é o principal passo para sair de uma situação de violência doméstica? Como é que eu devo agir? Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar? Olha, repare, quando você percebe que está numa relação abusiva, né, de alguma forma, aí você já toma aquele choque, mas sempre tem aquela esperança que o cara vai melhorar. Ou vai melhorar porque uma criança nasceu, ou vai melhorar porque o salário aumentou, ou vai melhorar porque ele vai melhorar porque ele prometeu, e aí você fica dando chance, fica dando chance. Mas chega um momento que a pessoa percebe que não tem como. Então o que é que você tem? Não tem como você sair de um relacionamento abusivo. Tem gente que sai, mas a regra é você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Como? Nem toda mulher que está num relacionamento abusivo tem coragem de ir para uma delegacia prestar um boletim de ocorrência. Nem toda mulher que está num relacionamento abusivo tem coragem de denunciar o agressor. E a gente tem que respeitar isso. A gente tem que entender isso. Eu já passei 2 anos conversando com uma mulher até ela virar minha cliente e ter coragem de denunciar o que ela sofria. Porque ela vem fragilizada psicologicamente e a gente tem que fortalecer. O primeiro passo de uma mulher que sofre relacionamento abusivo de qualquer jeito é se fortalecer psicologicamente. Porque elas vêm destroçadas, elas vêm sem linha de raciocínio. De tão aviltada que elas vêm. Porque não acontece da mulher ter. Ah, eu entrei num relacionamento, com 6 meses eu percebi que ele era abusivo e eu saí. Com 1 ano eu percebi que. Não, não é assim não. A mulher vem com 10, 15, 20 anos de abuso. E E isso quando a afeta. pessoa não tem Sim. família e não tem como se virar financeiramente? Então é isso que eu estou Como... falando. Por isso que tem os equipamentos, né, que o Estado, e o Estado que eu me refiro, o Estado nas suas 3 esferas, principalmente na esfera municipal, que tem que oferecer para essas mulheres para que elas possam ter uma possibilidade. Então, a Lei Maria da Penha tem 3 eixos. Um dos eixos da Lei Maria da Penha, ele fala na assistência jurídica psicossocial da mulher. É obrigatório que o Estado dê essa assistência jurídica e assistência psicossocial à mulher. Aí você fala, poxa, como é que eu faço? O Estado todo deficitário, o Estado com tanto problema, mas se você não souber que você tem esse direito, você não pode exigir. Então, se o Estado tem que dar assistência jurídica, nós temos os CREAS e as coordenadorias das mulheres municipais, onde a mulher pode procurar ajuda, ela pode ir no Conselho Estadual de Direito da Mulher ou no Conselho Municipal da cidade dela, procurar saber. Na minha cidade tem Conselho Municipal de Direito da Mulher? Ah, não tem não. Na minha cidade tem Coordenadoria da Mulher? Não, não tem não. Tem CREAS? CREAS tem, porque é lei, lei é obrigado. Todo município tem lei. Então deixa eu ir lá conversar com a assistente social. Conversa com a assistente social, o que é que pode fazer? De repente, essa mulher pode ser incluída. Ela não tem emprego, ela não tem renda, não tem autonomia, ela pode ser incluída num programa do governo, em algum tipo de bolsa, tipo Bolsa Família, ela pode ser incluída num aluguel social, ela pode ser incluída em alguma coisa, algum curso de capacitação, ela pode conseguir uma creche para deixar as crianças para poder fazer uma faxina. Então, é isso, tem que procurar ajuda nesses órgãos, nesses equipamentos do governo. Por isso que a responsabilidade do Executivo e do Legislativo Municipal, na minha opinião, é muito maior do que de todos os outros, porque é nas cidades que a gente vive e é nas cidades que você busca a primeira ajuda. Entendeu? Então, as cidades têm que ter
CREAS, Coordenadoria da Mulher funcionando, a Secretaria de Assistência Social funcionando para que essa mulher que está em insegurança alimentar, que não tem onde morar, ela possa ser inserida nesses programas, que ela possa viver para além, né, da denúncia, porque denunciar não é fácil. O povo pensa, prestou boletim de ocorrência, está tudo resolvido, pelo amor de Deus, gente, né? Então é isso, a gente viu a menina aí que foi queimada agora, a menina com 18 anos foi queimada. Você pensa que essa menina não passou para esse homem ter capacidade de jogar fogo nela, ela é grávida de uma criança que é dele. Você veja o descaso e o desprezo que um animal desse, animal não, que eu tenho um gato aqui tão lindo, não é animal, que um demônio desse tem pelo feminino. Isso é misoginia extrema, né, que acha que tem poder de vida e morte sobre a mulher. Né? Então, Desumaniza a mulher, desumaniza, porque ela acaba sendo algo que não merece nada, nem a piedade dele, né? é lixo, porque eu não quero esse caderno, eu rasgo e jogo fora. É como se fosse uma coisa. Então, assim, a gente não pode corroborar com isso, a gente não pode bater palma. Toda vez eu pergunto, se eu for amiga do seu abusador, me avise. Eu não quero contato com o abusador, eu não quero saber. Pode ser quem for da minha família, você não pode. Porque é da minha família, não pode. A gente tem que parar de bater palma para um abusador. A gente não pode ser conivente com essas situações. Porque hoje pode ser um homem que você não conheça, mas amanhã esse homem pode estar na sua vida, na vida de uma filha sua, na vida de uma sobrinha sua, e pode ser um filho seu. A gente não pode passar a mão na cabeça. Não pode. Eu tive uma pessoa conhecida que me procurou para ser advogada do filho dela. Eu digo, peraí, o que foi que aconteceu? Não, porque a mãe da criança é uma vagabunda, que a mãe da criança é um irresponsável, que ele paga a pensão e a mãe da criança paga a faculdade, tem macho, viaja e tudo. Eu digo, porra, quanto é que ele paga de pensão? Aí quando você vai ver 400 conto, precisa conversar com essa mulher. Que uma mulher que pega 400 conto, sustenta a criança, tem macho, faz faculdade e viaja com esse dinheiro, ela tem que explicar pra gente como é a mágica. Aí você vê uma mãe vir atrás porque meu filho vai preso por causa dela, já botou meu filho na justiça. Eu digo, peraí, seu filho vai preso por causa dela? Peraí, não entendi. Ele tem violência doméstica contra ela? Não. E por que ele vai preso por causa dela? Porque não pagou a pensão, então ele não vai preso por causa dela. Ele não vai preso porque ele descumpriu o ordem judicial. Ele vai preso porque ele é vagabundo e não quer dar comida ao filho que é dele. Ele vai preso porque ele é canalha. Ele vai preso porque ele é lixo. Porque existe ex-esposa e ex-marido, mas não existe ex-filho nem ex-filha. Eu digo, não é isso, não. Porque eles acham que a pensão vai ser para ela curtir, para ela viver a vida dela, não para alimentar o filho. E que pensão? São as pensões maravilhosas, né? Pensões de milhões, né? De 300 conto, 200 conto. Aí eu digo bem assim, porque ela não está usando a pensão da criança, entre com uma ação de prestação de contas. Você que paga alimentos a uma pessoa, você pode entrar com uma ação de prestação de contas para a pessoa prestar contas do que está gastando. Já que você está dando milhões, né? Você está dando milhões para a mulher e a mulher não está gastando direito, entre com a prestação de contas. Aí vem com esse papo, pelo amor de Deus, o meu filho vai preso porque a ex-esposa vai... Não, ele vai preso porque ele descumpriu o ordem judicial, porque seu filho é moleque. Ele é moleque que está descumprindo o ordem judicial. Mas a esposa dele, quando era casada, ela era safada, até hoje é safada. Os homens vinham trazer ela aqui na porta de casa e ela ficava se agarrando dentro do carro. Eu digo, sim, mas peraí. O que é que isso tem a ver com a pensão da criança? O que é que isso tem a ver? Ela não presta, ele separa, pronto, acabou. Se eu estou com uma pessoa que não me respeita, que me trai, eu tenho que separar. E se tem uma coisa fácil para homem, é separar, é ir embora. Se não fosse tão fácil, eles não iam com tanta frequência. Né? Às vezes eu digo bem assim, gente, vamos mudar essa frase, vá pra puta que pariu, e fale, vá pro puto que fugiu, porque tem mais puto que fugiu no mundo do que puta que pariu. Entendeu? Puto que fugiu tá assim, ó. Então vamos mudar esse ditado, né, que a gente sempre fala. Então é isso. Porque a mulher não presta, que a mulher botou gaia, que a mulher fez isso. Sim, gente. Eu não estou dizendo que a mulher é santa, não. Se ela é assim, então você não fique nesse relacionamento. Vai se relacionar com uma pessoa assim, que não vale nada, que não presta, para dar mau exemplo à sua criança. Que horror, né? Mas é sempre esse papo, sabe? É uma falta de criatividade incrível. Eles parece que fazem curso
no mesmo cursinho de como ser canalha, de como ser cafajeste, né? Ainda vem mulher que acredita nos caras desse, que diz, ah, a ex não vale nada. Eu digo, não se preocupe, que a próxima ex que não vale nada vai ser tu. Não se preocupe, tem lugar para todo mundo. Quando você emprenha pelos ouvidos e acredita nesses caras. Você vê um cara falando mal da ex, que a ex é isso, que a ex é aquilo, já sabe. Macho lixo. Macho lixo. Valdinei, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é enorme e você aceitou fazer isso com a gente hoje. Eu achei enriquecedor nossa Que bom. live hoje. Eu aprendi muito com você hoje. Eu já conheço a sua palestra há muito tempo. Inclusive, eu tive o prazer de assistir ao vivo, quando eu era da Sendec, quando Georlise era secretária. Hum, Você fez uma palestra e, para mim, foi assim, abriu leques na minha mente, sabe? que bom. Então, eu queria muito agradecer a você por ter disponibilizado esse tempo. Como que era, já tem muito tempo aqui com a gente. A gente vai encerrar a live. Muito obrigada, de verdade. Eu vou pedir para a senhora para poder postar sobre o Instituto Ressurgir Hum. no nosso Instagram e fazer a propaganda, né, para o pessoal que puder ver, ajudar também, certo? E agradeço bastante. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo aqui também que fez muitos elogios à senhora, Que dizendo que bom. queria que todas as mulheres tivessem ouvido essa live, falando que a senhora arrasa. Tem muitos comentários aqui. E É. realmente, muito Ó, obrigada. eu queria finalizar, sabe, dizendo a vocês, eu não tenho nada Sim. contra os homens. A minha questão não é guerra de sexos, né? A gente não quer inversão de soberania e as mulheres não querem comandar os homens. As mulheres só querem ter poder sobre elas mesmas, né? Só isso. Poder de decidir as suas próprias vidas. E eu não sou contra os homens. Eu tenho um filho de 27 anos, eu tenho irmão, eu tenho marido. Então, assim, eu convivo com homens que não são homens lixo. Eu sei que os homens não são todos iguais. Eles só precisam ser um pouco mais ativistas, como eu já disse, né? Parar de se calar, porque os homens têm muito medo da boiada. Eu estava conversando com um amigo meu, e esses grupos de WhatsApp que são imundos, grupos de WhatsApp só de homem, a regra é lixo, lixo. E aí ele dizendo assim, que se chateou e saiu do grupo. Aí eu disse, por que você não falou que aquilo estava errado? Aí ele disse, se eu falasse que aquilo estava errado, eles iam dizer que eu sou gay, porque eles estavam falando alguma coisa com relação, né? Aí eu disse, se você é gay, aí ele disse, Tá não, cortando. eu disse, tá me ouvindo? Ouça agora. Cortando um Tá pouco. vendo? Pode falar. Pronto. Aí ele Sim. disse assim, que se achasse ruim o que os caras estavam fazendo com as fotos das mulheres, iam dizer que ele é gay. Aí eu perguntei a ele, você é gay? Ele disse, não. Eu disse, se você fosse gay, era problema você ser gay? Aí ele disse, não. Eu disse, por que você tem esse medo de falar? Então, assim, eles têm medo de encontro à boiada, de dizer, sabe, ó, não é assim, não vou fazer e tudo. E uma coisa que eu queria falar, que uma querida, que ela é também voluntária do Instituto, e ela me lembrou bem sobre essa questão da rede de apoio. As pessoas precisam entender que a violência contra a mulher não é uma questão da mulher, é uma questão da nossa sociedade. Nós, todas e todos, temos obrigação de mudar essa realidade. Nós precisamos, sobretudo, desconstruir dentro da gente esse lixo que é implantado desde a gente pequenininha, né? Esse lixo machista que é colocado subcutâneo, né? Como se fosse um chip, que ensina a gente tudo que não presta. Na jovem, o Cortou. índice de suicídio entre os homens é de 79%. Porque os homens, o machismo também mata eles, né? Então, assim, os homens vivem menos, os homens se cuidam menos, eles é uma média de 1.000 amputações de pênis por ano por conta de falta de higiene básica, né? 85% dos casos de câncer de pênis é falta de higiene básica. 35% dos casos de câncer de útero é por falta de higiene básica do parceiro. Então, assim, os homens precisam se alertar para que vida eles estão tendo também. Que o machismo mata mulheres todo dia, mas também mata eles. E essa rede de apoio tem que vir não só da família, mas da vizinhança, de colegas de trabalho, das igrejas, da sociedade, do lugar
dos lugares onde aquela mulher frequenta. Por isso que agora a campanha do X na mão, né, virou lei, está pelos cartórios, além das farmácias e outras instituições que vão aderir com fé em Deus, supermercados, com fé em Deus vem aí, para que essa mulher tenha esse lugar onde buscar ajuda. Eu só queria avisar que tá com contagem regressiva. E Faltando é, 8. É,